Fala galera, estamos aí nesse friozinho, fazendo mais uma live, a penúltima live do mês, para fechar os nossos raciocínios comigo, porque na última live vai ser com o Jader, a minha penúltima. Nós vamos falar sobre os arcos plantares e qual que é as suas repercussões clínicas nos locais e à distância. Isso mesmo, saber como avaliar o pé é fundamental para desequilíbrios, obviamente, para o próprio pé, para o joelho, coxa femoral, coluna e todo o restante do corpo. Se você não tem um bom equilíbrio nos pés, a gente acaba sofrendo com os nossos desequilíbrios da biomecânica, que nós chamamos de ascendente. O que seria isso? Você está andando em pé, trabalha o dia inteiro, a forma que o pé vai pisar vai mudar totalmente o seu centro gravitacional e o corpo vai ter as forças anormais contrárias. O que seria isso? São forças de autocorreção. Então, se eu tenho um pé mais pronado, uma pisada mais desabada, que nós já vamos ver, vai ter alterações de equilíbrio do corpo. E essas alterações não é problema, e sim uma das maiores qualidades que nós temos, que é a adaptação. A grande questão é quando você fica constantemente adaptado. Aí o corpo começa a ter o efeito dominó, de sobrecargas mecânicas. Então eu falo brincando, batata quente, 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 queimou. Então, se o pé não trabalha bem, vai ter uma sobrecarga mecânica, geralmente no que está ascendente a ele. E aí, essa sobrecarga, se ela conseguir ter outra adaptação, vai ter outro desequilíbrio também ascendente. E assim, respectivamente. Mas muitas vezes o próprio pé pode também criar desequilíbrios descendentes. Isso mesmo. Como, por exemplo, tem um desequilíbrio da tibiotársica, da união do maléolo medial e do maléolo lateral. Vai ter desequilíbrios significativos. Se eu tenho desequilíbrios no maléolo medial e do maléolo lateral, eu vou ter desequilíbrio no calcâneo. E se eu tenho desequilíbrio da tibiotársica, vou alterar o calcâneo. E se eu altero o calcâneo, eu vou alterar o arco do pé. E se eu altero o arco do pé, eu vou alterar as funções do metatarso. E aí, automaticamente, também os dedos, ou seja, as falanges distais. Então, entender sobre os dois tipos de arcos, que é o arco transversal, que é o menos clássico, tá ok? E o arco longitudinal medial vai fazer o grande diferencial aqui para nossa live. Estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube. Lembrando que as nossas lives do YouTube, ela é de alta definição, com microfone de lapela, em HD, câmera profissional. E no Instagram a gente está com aquele velho celular mandando ver, tá ok? Então se você está aí no Instagram, vai na bio do Instituto, tem lá o link do YouTube, clicou, provavelmente você já vai ver a nossa live aí, ou é só clicar mais algum botãozinho aí que você já vai estar conectado com a gente pelo YouTube, tá ok? Estamos aqui hoje nos bastidores com o Jader, dá um salve, Jader. Fala galera, beleza? Estamos aqui com a Silvia, que é a nossa modelo, secretária do Instituto. Oi galera. E também o Luan, né? Que o Luan, manda um oi, Luan. Boa noite, oi. Aqui a gente vai estar olhando o pezinho do Luan, pois ele teve um entorse andando de moto, depois ele vai falar melhor. Uma semana atrás, algumas semanas atrás, não me recordo. E aí eu vou avaliar ele de forma real. Nem troquei ideia direito. Ele foi querer começar a me explicar, né, Luan? Eu falei, deixa aqui na live a gente vê. Pois assim fica mais natural, ok? A nossa proposta das nossas lives é entender basicamente as funções do pé dessa live e tudo o que vai causar um desequilíbrio no membro inferior e no corpo todo. Assim, como eu já mencionei, só fazendo um déjà vu, fazendo uma recapitulação, o pé vai ter desequilíbrios ascendentes, propriamente dito, né? Seus desequilíbrios vão ser de baixo para cima,
Mas dependendo, avaliando o próprio pé de referência, ele vai também ter desequilíbrios descendentes, como eu já acabei de falar. A tibiotarsica é um, né? E se você já está assistindo a gente aí no YouTube, não está só pelo replay, coloca aí a cidade de onde você veio no chat, você pode fazer qualquer dúvida, qualquer pergunta, que a gente vai responder no final da live, tanto no YouTube e tanto também no Instagram, ok? Então, coloca aí de onde você escreve no chat aí que o Jader está sempre passando e fazendo essa assessoria, como eu também faço para ele, né, nas lives dele, que é muito interessante a gente ter esse engajamento, tá? Outra coisa que é importante também é que nosso propósito é mostrar realmente o que funciona na prática clínica, pois nós vivenciamos, né? Nós já estamos vivenciando isso há mais de 18 anos, né? Eu falo por mim. Então, a grande sacada é mostrar para os fisioterapeutas, para os profissionais da saúde integrada, como você consegue ter alta performance e consegue literalmente transformar a sua vida pessoal e profissional e de quem você também atende, né? Aqui no Instituto a gente está com profissionais novos, começando, fisioterapeutas também, e tem fisioterapeutas que não conheciam, só de nome, de passar de longe, as nossas práticas clínicas, e estão todos aí ficando encantados, porque os resultados são incontestáveis, ou seja, são de imediatos, tá ok? Então, a nossa sacada é mostrar e plantar, literalmente, uma osteopatia, uma quiropraxia, uma terapia manual avançada, posturologia, enfim, profissionais da saúde integrada, fisioterapeutas, o que realmente funciona, porque nós estamos em ascendência e tem muitos profissionais deixando o nosso mercado de trabalho devido a não estar acreditando e não estar conseguindo se posicionar ou ter, pelo menos, o básico do nosso mercado de trabalho. Então, entendendo isso, cola com o Instituto, que eu tenho certeza que você vai ser mais um transformado também. Hoje a gente tem alunos de todo mundo, de todos os continentes, né? Porque tem brasileiro para tudo que é lado, tem português também, e os caras estão sempre assistindo e crescendo muito com o nosso desenvolvimento, que é isso que faz a gente se motivar, até mesmo nesse friozinho, para poder desenvolver com os nossos conteúdos específicos, tá ok? Tem alguém já online aí, Jader? Já, tem galera aqui no YouTube, ó, Três Lagoas, Água Clara, Rio de Janeiro, o pessoal aí tá participando. Legal. Também. Show de bola. Então vamos começar com o nosso conteúdo técnico. Então se você é do nosso time, é do time da verdade, é do time que quer levar a fisioterapia ou a saúde integrada para outro nível, compartilhe essa live, compartilhe essa informação, curte no Instagram, curte no YouTube, aonde você estiver, encaminha para um fisioterapeuta que bom, um profissional da saúde integrada que precisa ver essa live, que precisa estar conectado com o que realmente funciona. E aqui, como todos já sabem, que a nossa entrega é de verdade. Então vamos lá. Primeiro passo, quando nós vamos falar de pé, é conhecer os tipos de pé, né? Então eu tenho 3 colegas aqui que eu já vou estar mencionando, né? Nós temos o primeiro, que seria o pé normal, o senhor pé normal. O senhor pé normal é aquele que todos procuram, que ele tem um arco relativamente funcional, né? O seu arco é funcional, tanto do seu arco longitudinal, que seria isso, do calcanhar ao hálux do pé, ou seja, o dedão do pé, o seu arco longitudinal, ele tem uma boa função. Não tem uma angulação acentuada e nem um pé plano, chato, ok? E também o seu arco transversal também é funcional. Então ele tem dinâmicas longitudinais e laterais de arco plantar. Tá ok? Nós temos o segundo pé, o senhor pé cavo, né? O senhor pé cavo, aqui um senhor bem pé cavo, que a gente já vai começar a falar dos seus desequilíbrios, né? Nós temos um arco plantar bem acentuado, também até chamado de pé equino, tá? Que esse arco bem acentuado vai causar uma hiperpressão sobre a cabeça dos metatarsos, chamado até de bique / infracapital, e também sobre o calcâneo. E lembrando que essas hiperpressões entre a cabeça dos metatarsos e o calcâneo vai faltar pressão sobre o médio pé, que nós já vamos falar do retro, médio e antepé.
Então ele acaba ficando flutuando, né? Não tocando o meio do pé, né? Quando você tem muita pressão na cabeça do metatarso, isso é favorável a causar até neuromas, tá? Neuromas de Norton, enfim. Então, o que nós temos que entender? Que esse excesso de pressão pode dar desequilíbrios significativos na face do pé e principalmente levando os dedos em garra. Então vem muitas pessoas com dedos em garra e quer só trabalhar esse sistema do pé. É importante entender que o equilíbrio é o grande diferencial. E se você está com o arco do pé muito acentuado, vai ter disfunções adaptativas no próprio pé e também ascendentes, ou seja, como eu já mencionei. E geralmente o nosso arco do pé, anotem aí papel e caneta na mão, tá? Que o arco plantar é o nosso primeiro amortecedor funcional do nosso corpo. Isso mesmo. Então, a primeira função do arco do pé é ter um efeito de amortecimento. Mas, Fábio, você acabou de falar que então o pé cavo é quando o amortecedor está aumentado? Não acabei de falar, mas é isso, né? Quando o arco está em elevação excessiva, o pé está muito cavo, você tem um efeito muito forte de amortecedor. Então nós fazemos uma analogia que é como se fosse uma cama elástica. Então quando eu salto, quando eu faço o impacto do amortecedor, o que é um bom amortecedor? Não é fazer um efeito mola de retorno. Você pode ver num carro com amortecedor ruim, a roda anda como se fosse uma bola de basquete, né? A função do amortecedor é impactar e ela segurar, não dar um retorno de força de volta. Então, se você tem um pé cavo muito acentuado, você vai entender que você vai ter uma força de retorno muito rápida no pé. E aí o corpo não vai deixar você pular como uma cama elástica. Então, os músculos que estabilizam o sistema vão ter que trabalhar em excesso. Então, anotem aí, quando você tem um pé cavo, você tem problemas mais de instabilidades, a musculatura vai ter fadiga precoce se você ficar muito tempo em deambulação, caminhada ou corrida, tá ok? E quando você tem mais instabilidade, você vai exigir dos músculos, como já mencionei, e principalmente do sistema ligamentar. Então o pé cavo vai exigir muito do nosso sistema de estabilidade do corpo. Pega essa dica de ouro, tá ok? Perfeito, Fábio. E quando eu tenho o pé senhor plano, conhecendo outro coleguinha aqui, né? Nós temos o pé plano, né? Então, olha só, um pé plano e aqui um pé cavo, né? Para você poder visualizar os dois. O pé plano já vai ser as funções opostas de tudo que eu acabei de falar do pé cavo. Então vamos lá pelos seus sintomas clínicos, seus diagnósticos funcionais. Porque se você não entendeu ainda qual que é o punch de um fisioterapeuta, é entender a cinética funcional na íntegra com todos os detalhes. Pois nós somos os únicos profissionais do Brasil que tem o gabarito e a capacidade de entender de cinesiologia, ou seja, de biomecânica, de movimento, de cinética funcional, de movimento humano com patologia, entende? Somos os profissionais mais bem capacitados e únicos, credenciados com conselhos, etc e tal, que vai conseguir entender esses processos. Por isso que muito fisioterapeuta, até mesmo como eu, Fábio Soler, muitos outros profissionais acabam não entendendo o que a gente fala e acaba ficando indigesto, né? Pois o nosso trabalho aqui não é olhar se está com uma fasciite, se está com uma lombalgia, se está com uma dorsalgia, porque a gente sabe que isso é dor do quê? É um diagnóstico médico, mas pra gente é igual, né? Não faz diferença alguma, pois para um fisioterapeuta entender que uma lombar dói, vem de vários fatores. Que uma fáscia plantar inflamou, vem de vários fatores, é multifatorial. E avaliar a função mecânica é o que vai fazer o grande diferencial, que é o que eu ouço todos os dias os meus pacientes falando, né? Nossa, mas o negócio é mais detalhado, eu não imaginava que era assim não. E são pacientes que já estão careca de passar por todos os tipos de profissional no Brasil, tá? Com inúmeros exames de imagem, pois os exames de imagem é fundamental para você examinar se você tem uma fratura, se você tem uma rotura, se você é bandeira vermelha.
Agora, se você tem um tumor, um cisto, agora se você não tem mais nada disso, não tem uma lesão maior, é funcional. Então eu vou dar uma dica para você. Para de ficar gastando de exame, procurando sempre aquele mesmo profissional que dá aquele remedinho e fica só te dando exame, pedindo exame, e você fica aí, gastando e com dor. Avalia e procure um profissional que está preocupado de avaliar os seus testes clínicos, que colhe a referência e trata a sua estrutura. Pois quando nós trabalhamos assim, não tem eu acho que eu melhorei. Os atendimentos têm melhora significativa desde o primeiro e segundo atendimento. Nós vivenciamos isso e por isso que muita gente se incomoda com os nossos resultados e muitos outros batem palma. A grande sacada é ter resultados incontestáveis avaliando a cinética funcional. Se você, coleguinha, está aí chupando o dedo com a agenda vazia e não está conseguindo tirar nem pelo menos um piso salarial, um salário digno, básico para viver, é porque você não entende nada de cinética funcional, porque senão o mercado está carente e precisa cada vez mais de profissional como nós, tá ok? Bom, voltando para o pé, o senhor pé cavo, ele vai ter totalmente o oposto do senhor arco plantar. Então, o que isso quer dizer? Tá? Que você vai ter um arco longitudinal maior, então um pé cavo, ó, ele acaba sendo menorzinho, né? Vamos, por exemplo, um pé cavo ele está 33. Se ele ficou plano, pode virar 35, pode virar 34. Se você tiver um desabamento de arco plantar, que é muito comum, muitas vezes o seu pé era normal, e aí ele ficou plano, pode acontecer sim do sapato começar a mais apertar, pois você ganha alguns centímetros na curvatura do pé. Assim como o pé, se começar a ficar mais cavo, você vai ter mais altura de um pé mais alto, o dorso do pé, né? Mas vai ficar também menos longo, ok? Então não é só aquela história, antes servia o sapato, agora não serve mais, meu pé cresceu. Muitas vezes é a curvatura do arco. E o arco longitudinal, como eu já mencionei, vai deixar o pé mais comprido ou mais estreito, mais curto. Agora o arco transversal, ele pode deixar o pé menos largo, menos pé de pato, menos largão. Que aí, no caso, o pé chato vai ficar mais largo também. Bom, entendendo esse processo, você está visualizando aqui um pé plano, vou colocar aqui sobre a minha maca e aí você entende o que ele muitas vezes ele começa a fazer. O processo de valgo, né? Então, quando o pé pisa em valgo e começa a ter a alteração do equilíbrio cinético de mobilidade, ele começa a fazer uma pronação, uma pisada pronada, né? Que é muito comum. E aí começam os grandes problemas também, pois o corpo aceita até muito bem uma pisada em varo, supinada, que a pisada supinada é muito comum nos pés cavos, tá? Não causa tanto problema, mas a pronação sim vai levar a rotações antero e interna da coxa femoral, da tíbia, da coxa femoral, do joelho, dos quadris, e aí começa mais processos de instabilidades, mas sem o arco plantar, você não vai ter tanto processo de balanço, como eu falei da cama elástica, porque o arco plantar é o nosso primeiro amortecedor, lembra? E quando o pé é chato, você vai ter o quê? Mais problemas de rotação antero-internas, vai ter mais instabilidades e com impacto. Então, quando o pé é plano, chato, quando você saltar, pisar, vai ter um impacto mais significativo sobre o tornozelo, principalmente sobre o joelho, coxa femoral e coluna. Então o pé chato vai ter problema mais dos amortecedores anatômicos do corpo, como os meniscos, como a coxa femoral e como os discos intervertebrais. Então é comum a pessoa ter o pé chato, ter o pé plano. Ah, vou fazer uma corrida, o joelho começou a doer. Comecei uma corrida, comecei a ter dor na coluna enfisgada, porque os amortecedores estão trabalhando socando. Entende? E a compressão contínua, o impacto repetitivo, causa muitos desequilíbrios. Bom, entendendo disso, vamos fazer um levantamento dos dois pés. O pé plano, corrigindo, o pé plano, ele faz o quê? Fica com mais impactações. O pé cavo, ele fica com mais instabilidades. As instabilidades vai exigir mais o sistema ligamentar e vai exigir mais a parte muscular. Assim que é bem comum o cara ter o pé cavo e começar a fazer um treino de corrida, um treino mais intensivo e começar a ter canelite. É muito comum isso.
O camarada começa a ter canelite constante, porque os músculos tibiais, fibulares ficam em excesso de função pelo efeito cama elástica que eu já mencionei. Então, quando você faz uma palmilha mio-relaxante e relaxando a planta do pé, o arco plantar acalma um pouco, e aí ele acalmando um pouco, você consegue ter menos força de rebote da cama elástica. E essa musculatura para de ficar em excesso e automaticamente melhora a canelite. Então você não vai ficar passando só pomadinhas, anti-inflamatóriozinho, né, que foi passado para você. Esses efeitos anti-inflamatórios é interessante sim, mas quando você tem também encontrar a causa da cinética funcional, que é como a dica que eu acabei dando aqui. Se você não trabalha com isso é porque você está fora do jogo, tá? Você não tem exclusividade nenhuma, você só é mais um, tá ok? E o pé chato, ele só vai ter problemas diretamente sobre impactação. Então, as impactações constantes que você vai ter sofrendo sobre os meniscos, sobre coxa femoral e disco intervertebral, da coluna vertebral. Então, o trabalho é você fazer um trabalho com cálcios que faz o seu pé ganhar um pouco mais de curvatura fisiológica e principalmente parar de pronar, como eu já mencionei, que isso também vai ter grandes resultados clínicos significativos de dores. Ou seja, o que nós fazemos literalmente? Nós damos recurso para o corpo ficar o mais próximo do normal. E buscando o equilíbrio, o corpo agradece. Então as pessoas falam, estou com, igual hoje, fiz consulta para paciente com osteofitose de calcânio, né? O famoso esporão, né? E aí o esporão está lá, mas quando eu mudar o centro gravitacional e equilibrar as curvaturas do pé dele e a forma que ele pisa, obviamente que o esporão dele para de doer, ok? Mesmo continuando lá. Só que não olhamos só o pé, olhamos o sincronismo de mobilidade todo. Então você, depois dessa aulinha rápida de introdução e entendendo o seu tipo de pé, nós começamos a avaliar agora a biomecânica, a cinética funcional do nosso pé, ok? Bom, e aí vou passar a acrescentar também algumas intervenções que nós, fisioterapeutas de pontas, podemos fazer, tá? Podemos trabalhar. Só para acrescentar mais um detalhe, quando nós falamos, tá, do arco plantar, dois ossos que faz toda a diferença para manter esse arco, para não ficar tão cavo e nem ficar desabado. É um osso do metatarso, que é chamado de navicular, e o outro é chamado de cuboide. Esses dois ossos que vão trabalhar como se fosse uma roda denteada, que eles se elevando ou eles inferiorizando, que vão manter a integridade do arco plantar. Mas lembrando, se você pisa pronado, você vai ter desequilíbrios em valgo e rotação externa de calcânio, que vai desequilibrar diretamente o navicular e o cuboide. Então, é aquela história. Nós temos que avaliar o corpo como todo para você ter grandes resultados. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é avaliar a cinética funcional do pé e lembrar que ela tem desequilíbrios significativos do quadril. Então, o quadril é um osso de grandes forças ascendentes e descendentes, mas que pode sim desequilibrar diretamente a forma que você pisa. Hoje mesmo, nessa consulta do esporão de calcânio, o paciente não tem mobilidade nenhuma de quadril e isso influencia diretamente nas nossas funções e tudo isso mapeado pela plataforma computadorizada de baropodômetro. Então, tudo que nós estamos falando aqui é tudo avaliado, documentado, seguindo toda a ciência, não é nada de achismo, ok? Pois nós prezamos os resultados para poder seguir impactando a vida dos nossos pacientes, ok? Alguém falou alguma coisa aí, Jada? Sim, o pessoal de Fortaleza, Ceará também está seguindo a gente, está assistindo. E o Thaleson perguntou assim, mulheres que usam muito salto alto, pode acontecer do pé ficar supinado? Bom, vamos lá, não supinado, tá? Mas o que o salto alto faz? Boa pergunta, Thaleson. Ele é da onde? Thaleson não falou de onde que é. Fala aí, Thaleson, onde você é. Fechou. Quando
a mulher, ou até mesmo o homem pode estar de salto alto, né? Dependendo do sexo hoje, né? Hoje é muito comum isso, né? Mas quando nós temos essa alteração funcional, o que o salto alto faz? O seu peso corporal, vou pegar um pé aqui para ficar mais fácil. Qual que é os percentuais de pisada? Como é que funciona? Prudente. Quando você está com peso corporal sobre a planta do pé, legal, prudente, dá show, hein? Ó, quando você está com peso corporal em pisada normal, tá? Você deve ter um desequilíbrio de pressão sobre os pés de 60% no calcâneo e 40% no antepé. Então a parte anterior do pé, que nós chamamos de antepé, tem que cair 40% e o calcâneo, que é chamado de retropé, tem que cair 60%. É essa média que nós utilizamos de referência no baropodômetro, ok? E a plataforma mostra isso muito bem. Depois a gente vai fazer uma live de plataforma também para você pegar como que é legal. Bom, e quando você está de salto alto, você inverte esses padrões, pois o seu peso, o salto eleva-se, o peso corporal na barra infracapital. Você vai aumentar a sua curvatura do arco plantar, porque o seu peso vai cair todo sobre a região do antepé, e caindo sobre o antepé, você não vai andar que nem um pato para frente. Então você vai aumentar as curvaturas da lordose, da cifose, da lordose. Por isso que a mulher fica até mais bonita quando está utilizando salto alto. Muitas lojas têm sandálias no vestuário. Quando a mulher coloca um vestido, fala, não ficou tão bem. A mulher fala, mas veste com essa sandália aqui de salto alto. Vestiu, o vestido vira outro. Pois ela aumenta as curvaturas. E é aquela história, as curvaturas aumentam, a lordose aumenta, né? O bumbum fica mais empinado. Por quê? Porque é uma adaptação pelo seu peso corporal ter caído pelo salto alto, caído todo na região da barra infracapital, ou seja, a cabeça dos metatarsos. E se você tiver um pé muito plano, geralmente tem uma curvatura oposta, ao contrário ao arco plantar. Tá ok? Então, quando quando nós estamos falando aqui, que você tem o salto alto, você vai ter essa instabilidade, né, proporcionada a essa alteração de curvatura dos arcos e o centro gravitacional e todo na frente do pé, tá ok? E aí, por isso que o corpo cria essas curvaturas que acaba ficando até estético, por causa do padrão feminino. Tá bem? Mais ou menos isso. Bom, mais alguma dúvida aí, já? Não, só o pessoal entrando, boa noite. Quem for chegando, vai falando de onde é importante pra gente. A gente gosta de... A gente que está desse lado aqui, gosta de ver que tem uma galera aí do Brasil todo. Isso motiva a gente, beleza? E se a live tá legal, manda um foguinho aí. Vamos ver, vamos esquentar esse trem, tá bem? Então nós entendemos já um pouquinho sobre os arcos plantares, entendemos um pouquinho sobre os tipos de pé, né? E entendemos um pouco agora também até o que acontece com o salto alto, etc e tal. E aqui tem aquela mulher que já vou dar aquela dica. Falar, se eu usar rasteirinho eu tenho muita dor. Geralmente é porque quando você fica com muito tempo em salto, um salto alto, ou não tão alto, mas meia altura, o que for, você pode ter uma retração do gastrocnêmio e o tendão de Aquiles ficar em tensão constante. Quando você usa um rasteirinho, um havaiano, um plataforma reto ou descalço, você ter dores no pé ou sobre a panturrilha. É porque você está com pouca flexibilidade do gastrocnêmio. Então fica essa dica. Se você não consegue ficar descalço, porque o pé dói, a panturrilha dói, tem que estar sempre com um saltinho, né? Vale a pena fazer as liberações da panturrilha, vale fazer as liberações do gastrocnêmio, fazer as liberações do tendão do calcâneo, que é o tendão de Aquiles, tendão da panturrilha, que tenho certeza que você vai também resolver nessas questões de ficar utilizando o sapato rasteirinha. E aquela história, mas só usar um saltinho. Hoje você usa um saltinho, amanhã outro saltinho, amanhã outro saltinho. E aí vai ter desequilíbrios ascendentes. Cada vez com mais instabilidades, uma hora a conta fecha no disco, a conta fecha na coxa ou no joelho, que aí você vai ter que procurar um profissional da ossada do que eu atuo, porque senão você não sara. Tá ok? Fica essa dica. Tranquilinho aí, Jada? Tranquilo. Aqui, ó, o Elton de Ubajara, Ceará. Entrou aí também, tá acompanhando. Legal, mano. Vamos nessa. Você que tá no Instagram, a gente deixa nas duas plataformas, mas no YouTube a qualidade é outra, tá ok?
Então, pelo link do Instagram, você pode vir pelo YouTube, tá ok? Então, vamos lá. Vou chamar a Silvia primeiro e vou fazer uma avaliação básica sobre o próprio pezinho dela, tá? Então, eu vou pedir para ela sentar com a cabeça para cá, Silvia, por causa da gravação, tá? Invertida na maca. Vou colocar um travesseiro para você, porque eu não vou ser um cara mau. E lembrando que eu tô aqui. Atendi o dia todo. E tô aqui na minha sala do meu consultório. Com a roupa que eu trabalho. É assim que a gente faz. Tá, ok? Bom, primeiro passo que a gente vai fazer aqui. Consegue pegar bem aí o pé, Jader? Tá? Primeiro passo. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Como eu sempre falo, Jader, melhora uma memória. Melhora uma memória pequena com papel e caneta na mão. Melhora um lápis pequeno que uma memória grande. Tá ok? O que isso quer dizer? Porque a nossa memória a gente acaba esquecendo, tá? Mas o papel e caneta não se esquece mais. Então tudo que você estiver anotando, depois você vai lá e olha, você vai ter um déjà vu, uma revisão mental de tudo que a gente acabou de falar. Apesar que a live vai ficar gravada, então, mas mesmo quando você estiver no seu processo de estudo, anota que faz todo o grande diferencial. Primeiro passo para você ter um bom tratamento do pé, pensando em pé agora e deixa a cadeia lesional parar um pouco de lado, nós temos que examinar a tibiotársica. Então, primeiro desequilíbrio que vai afetar diretamente do pé, se a questão é funcional, você já entendeu que a pisada influencia. Nós conseguimos corrigir com excelência com as palmilhas, até mesmo a nossa live de posturologia, a gente fala muito bem sobre isso, pois o pé ele tem uma memória de pisada que fica no cerebelo, perfeito? Mas agora a questão é funcional, o pé não está trabalhando bem. Então eu vou avaliar a primeira articulação, que é a tibiotársica, o talos e o maléolo lateral e medial. Então avaliar se você tem uma mobilidade da tibiotársica vai fazer toda a diferença. Então você sempre começa avaliando pela tibiotársica. Então você pode vir fazendo uma plantiflexão, dorsiflexão do pé, para encontrar a interlinha. A partir do momento que você encontrou a interlinha articular, você pode palpar sobre a interlinha e testar em dorsiflexão e em plantiflexão se você tem abertura e fechamento da tibiotársica. Depois, essa dica é muito importante. O pé na sua posição de repouso, você pode vir com os dedos em linhas e tocar a região da linha da tibiotársica, se posicionar e fazer uma tração. E avaliar o jogo articular. Silvia, o que você está sentindo? Parece que tem alguma coisa fazendo. Clock. Tá sentindo isso? Então eu estou abrindo a articulação tibiotársica. Então uma tibiotársica sadia, ela não vai crepitar e ela vai descompactar e compactar facilmente. Então testei a tibiotársica do pé esquerdo e também do direito. Então para você que torceu o tornozelo, tranquilo, Silvio? É importante você ter o jogo da tibiotársica. No caso ela está normal. Depois da avaliação da tibiotársica, que é importante você avaliar a rotação do calcâneo. Se o calcâneo faz rotação interna e externa, ok? Então, fazemos uma palpação sobre o calcâneo e testamos rotação externa, interna, externa, interna. Sentiu um clock também? Ó, soltinho. Do pé esquerdo e agora o direito. Mais rígido, percebeu? E aqui, né, nessa manobra, eu já também posso fazer mobilidades. Perfeito. Depois que eu avaliei o calcâneo, posso vir examinando, ok? O osso navicular e o cuboide, tá ok? Posso avaliar os ossos que formam literalmente o arco plantar. Posso achar o talos. Fábio, mas você vai falando assim, como que eu vou aprender assim? Temos cursos de todas as formas, temos treinamentos, formações, presencial e online. É só ir no link da descrição, no link do nosso site, e se conectar e aprender. Só não aprende quem não quer, com um preço totalmente acessível, ok? Posso avaliar a mobilidade do cuboide, encontrando o processo estiloide na cabeça do quinto meta.
Dói, Silvio? Do outro lado também, tranquilo? E também a mobilidade na tuberosidade do navicular. Posso testar movimentações também, ou fazer tração. Tranquilo? Percebe que o direito ele é mais móvel nessa articulação que o esquerdo, percebe? Sentiu clique aqui e no esquerdo não, concorda? Então se eu der repetição, ó, manipulou, sentiu? Fez o estalinho, ó, voltou a sentir clique. Já liberei as articulações. Então essa é a grande sacada. Terapeuta manual de verdade, osteopata, quiroprata, enfim. O que ele faz? O que nós fazemos? Restaura a função com uma anatomia precisa e com uma cinética funcional apurada. Essa é a grande diferenciação. Depois que eu já avaliei o cuboide e o navicular, eu posso testar os 3 cuneiformes, o medial, intermédio e lateral. Então, nossa, mas tem fisioterapeuta que nem sabe os ossinhos do pé? Exatamente. Então está na hora de você aprender a estudar, porque você é o único profissional do Brasil que entende cinética funcional avançada com patologia. E se você não sabe, é por isso que você não está no mercado de trabalho em ascensão. Tá ok? Está na hora de conectar com a gente e aprender. Tá ok? Achei a parte mais alta do peito do pé, é o cuneiforme intermédio. E dali eu posso palpar os cuneiformes, medial, intermédio e lateral, e também testar a tração por eles e testar movimentos rotacionais. Tá sentindo clique aqui? Tudo tranquilinho. Também no outro. Ah, Fábio, mas você está falando rápido. Aqui o objetivo nosso não é te ensinar a tratar o pé. A gente tem aula específica para isso. Aqui eu estou passando uma live de raciocínio clínico integrado, o RCI, sobre desequilíbrios do pé. Tipos de pé, arcos plantares, desequilíbrios locais e à distância. Tá ok? E depois que eu examinei os 3 cuneiformes, eu posso examinar os 5 metatarsos e as falanges. Lembrando que o hálux é a falange proximal e distal. E a segunda para a quinta falange, proximal, medial e distal. Então eu posso examinar também os raios do metatarso, raio por raio. E se eu encontrar uma rigidez, eu posso dar função e mobilidade. Avaliar o raio interno, raio medial e o raio lateral, tudo soltinho. Perfeito. Depois posso avaliar as falanges. O hálux, que é a falange proximal e medial. A segunda falange, proximal, medial e distal. E posso até mesmo manipular a falange com a articulação metacarpo-falangiana. Tranquilo? Isso. E aí, fazer as liberações. No caso aqui, podemos avaliar em repouso se o paciente tem arco plantar, ou seja, quando ele está deitado, e depois avaliamos em pé se ele tem arco plantar. Mas essa aula nós já temos gravado em posturologia. Vai no nosso YouTube, se você já está lá, volta depois alguns vídeos e assiste a aula de posturologia que eu estou explicando em marcha dinâmica, marcha estática, sensacional. Tudo que está relacionado às funções do pé com a postura, ou seja, com todas as funções ascendentes. Então, papel e caneta na mão, que é a hora do nosso resumo. Se o calcâneo não trabalha bem, se a tibiotática não trabalha bem, é a primeira articulação que você tem que examinar. Depois o calcâneo, depois o cuboide, depois o navicular, depois os cuneiformes, metatarso, falangiano e falanges. É dessa forma, de uma avaliação rápida e express, obviamente, que eu estou sendo simplista aqui, para você poder examinar se essa porção está em desequilíbrio. Também podemos olhar a tíbia inferior, a tíbia superior e a fíbula. Então podemos palpar também o talos, que ele adora anteriorizar e entorce, e testar a sua função. Soltinho, o outro. Opa, soltinho também. Podemos avaliar a tíbia, se ela está anteriorizada distalmente, soltinho, e a outra tíbia está anteriorizada. E podemos avaliar também a fíbula, né? Se ela está anterior ou posterior, ou também a tíbia. Tranquilo?
mas aí já vai mudando toda a nossa função e chegando para joelho, coxa femoral e assim vai. Lembrando sempre que o pé pode dar desequilíbrio sim no próprio pé, mas muito mais desequilíbrios ascendentes. E o seu arco plantar é o seu primeiro amortecedor. Se ele está acentuado, problema de estabilidade, músculo e ligamentos. Se ele está chato, problema de compactação e dores nas cartilagens. Beleza? Obrigado, Silvia. Gostou? Gostei. A Silvia tá ficando zero bala. Toda live a gente está tratando ela. Bom, beleza. Bom, aí eu tenho aqui o Luan, que eu vou fazer uma consulta express nele, porque ele teve um entorse de tornozelo, né? Chega mais, Luan. Tá sem sapato já? Já. Perfeito, senta aí, amigo. Vamos lá. Não, pode ficar sentado primeiro. Você vai contar para eles o que aconteceu. Bom, eu fui andar de moto, né, e o costume de engatar com o tornozelo para não sujar o tênis, eu abaixei muito o pé e com o movimento da moto, meu pé entrou e prensou entre o asfalto e o câmbio de marcha da moto. Estava em movimento ou estava parado? Em movimento. Tá. E o seu pé fez o quê? Deixa eu ver se eu entendi. Fez isso? Fui engatar a marcha, né, tornozelo, pegou no asfalto e ele travou. Ah, então ele fez assim, igual eu tô fazendo com o meu. Isso. Ah, então ele fez... E ele prensou no câmbio da moto. Ah, então ele ficou pressionado pelo calcanhar, pelo tendão de Aquiles aqui. Foi uma coisa muito rápida, ele prensou e saiu, né? Entendi, prensou e saiu fora, deu aquela esfregada. Isso. E aí o pé fez esse movimento como se fosse uma bailarina, assim, né? Levando para trás. Tá. E aí, o que aconteceu com o seu tornozelo mesmo? Ficou bem inchado, né? Ficou bem inchado na hora Isso, que eu... isso faz quanto tempo? Já faz umas 2 semanas e meia por aí. Então, quando aconteceu isso, não me recordava direito, eu falei pro Luan, eu tava com pegar uma bola, eu falei, cara, o ideal é que você fazer os contratos, fazer os trabalhos paliativos, né? Gelo, passa por algum profissional que indica isso, toma medicamento se for o caso. E aí depois que esse pé desinchar, aí a gente olha, porque não adianta estar com o pé uma bola e eu querer fazer teste de mobilidade articular. O que eu posso fazer é botinha, bandagem, esparadrapagem, bandagem elástica funcional, tudo isso para ganhar estabilidade, sim. Mas aí ele falou que no outro dia estava bem melhor, né, Luan? E depois ele mencionou que começou a sentir dor no joelho, não foi isso? E por que você acha que o joelho dele começou a doer? Muitas vezes porque o pé, ele trabalha diretamente sobre as funções relacionadas ao que está ascendente, como eu já acabei de mencionar. Então, o primeiro passo que eu vou fazer no Luan agora é um teste funcional também dos ossos do pé, como eu acabei de fazer com a Silvia, tá ok? Então pode deitar de barriga para cima e vamos ver o que a gente encontra aqui, né? É o esquerdo, né? Isso. Perfeito. Primeira coisa, vamos avaliar a tibiotársica. Encontra a tibiotársica do Luan e testa a mobilidade. Dói, Luan? Não. Ó, a tibiotársica tá tranquila. Então tem, ó, sentiu o clock? É muito comum ter compactação de tibiotársica em torse ou instabilidade severa de tibiotársica. Então quando você faz esse teste de tração, né, descompactação da tibiotársica, você avalia se está muito frouxo, porque é uma torção, é um movimento além do normal, da amplitude normal, né? Posso testar se o talos anteriorizou, fica essa dica, entorce igual ele teve, ó, a extensão excessiva, o talos vem muito para frente, anterioriza demais. Então vamos avaliar com carinho o talos do Luan. Tranquilo, Luan? Tranquilo. Nada, né? Não. Também tá soltinho, ó. A gente sente isso, ensina isso constantemente. O talos tá uma teteia. E aí posso examinar agora também quem? A tíbia distal, se ela está anteriorizada. Tranquilo? Sentiu o estalinho? A tíbia estava um pouquinho anteriorizada. Na hora que eu testei, ela já posteriorizou. Por isso que é importante você entender de cinética funcional, porque você vai avaliar o seu paciente, vai dar segurança para ele. Se ele ficou com algum desequilíbrio específico, você vai lá e vai corrigi-lo. Nós não somos primeiro atendimento. Quem faz isso é médico. Nós podemos tratar em primeiro atendimento também, mas a nossa excelência é avaliar a estrutura e ver os seus danos da biomecânica. Mas quando o pé está muito demasiado agudo, inchado, traumático, eu vou pôr a mão ali?
Então tem que examinar se teve alguma disfunção maior ou deixar o tempo agir sobre essa estrutura e qualquer dano da biomecânica, assim nós corrigimos. Então aqui eu encontrei um desequilíbrio que vai justificar a dor no joelho, que é a tíbia distal anterior. Agora vou examinar o calcâneo. Meio instável, tá sentindo, Luan? Clock, clock. Vou usar o outro pé de referência, olha como ele é mais firme, percebe? Sim. Então tem um pouco de instabilidade sim, de calcâneo. E o que eu posso trabalhar com um estímulo proprioceptivo para ganhar estabilidade de calcânio? Bandagem. Eu vou aproveitar e vou fazer uma botinha nele de calcânio, tá ok? Vou testar a mobilidade de navicular, de cuboide, aqui dói? Não. Ótimo. Tração navicular, sentiu o clique aqui? Sim. Tranquilo. Tração de cuboide, também está tranquilo. Mobilidade cuboide, intermédio, medial e lateral, não dói, né? Não. Mobilidade de metatarsos, raio interno, médio e lateral, tranquilo. Mobilidade de falange, de boa, né? De boa. O que nós temos mesmo é um excesso de função, excesso, percebe como o seu calcâneo direito é mais rígido? Sim. Percebe como o esquerdo está mais solto? Isso foi pelo entorse, com certeza você rodou externamente o calcâneo, tá ok? Então o que nós podemos fazer? Vou pegar esse elástico aqui, ó, para você em casa visualizar. Consegue pegar bem o pé aí, Jada? Sim. E qual que é o movimento do entorse? Uma inversão. Corrigindo, minha palavra, uma inversão. Com uma extensão constante, uma flexão plantar. Então o que eu tenho que fazer? Estabilizar o calcâneo dele externamente, para fazer uma eversão. Então eu posso passar o elástico sempre do dorso do pé, do peito do pé propriamente dito, sobre a porção externa. O elástico aqui ficou pequeno para mim, mas seria, eu vou pegar um elástico maior, fazendo um X e forçando sempre para eversão. Vou pegar um elástico maior, esse ficou pequeno. Se fosse uma bandagem, fosse um esparadrapo, o que for. Então olha só. Posso vir pegando da porção lateral do pé e estabilizando ele numa eversão. Tracionando, estabilizando. Faço um laço sobre a porção lateral do tornozelo. Não faço uma força maior para o pé fazer uma eversão e uma flexão. E uma dorsiflexão. Sente, Luan? Sim. E aí, estabilizo. Pode perceber que o pé dele vai ficar mais com eversão contínua, ganhando estabilidade do calcâneo. Tá ok? Bom, posso fazer isso no elástico, posso fazer isso numa bandagem rígida, posso fazer isso com esparadrapo e posso fazer isso também com bandagem elástica funcional. Por que não? Então eu posso utilizar as bandagens básicas, posso utilizá-la como rolinho ou posso utilizá-la só mesmo como parcial. Vou pegar um pouquinho de álcool. Peguei um pouquinho de papel. Ah, mas eu não gosto de bandagem. Eita, ai, ai, como vocês não gostam de coisa que é boa, né? Porque as pessoas falam bobagem. A gente utiliza recurso biomecânico de todos os fatores. Nós utilizamos recurso biomecânico ao nosso favor. Então, o mesmo princípio. Então, para você que está pegando agora, eu vou estabilizar essa bandagem aqui, vou passar pelo arco plantar e vou tensionar sobre a região para criar-se uma eversão. A diferença é que ela é elástica, então ela já vai fixar. A minha bandagem está com... Você acredita que ela está com... Olha isso. Me sabotaram minha bandagem. Ela está com durex já. Tá bom, vai. Olha só, rapaz, que coisa louca. Beleza. Vou fazer o toque aqui sobre a região do dorso do pé, a âncora. Então a âncora é um lugar que não precisa ter
porções elásticas, tá ok? Então eu divido já uma âncora aqui no dorso do pé e essa outra porção medial que vai ser as porções de tensão. Então eu posso estabilizar com o meu polegar, passo o pé dele e aqui eu faço um efeito mecânico, ó, levando o pé dele para a eversão. Na outra âncora eu não dou elástico algum. As âncoras é importante você não ter efeito nenhum de tensão, pois é na âncora, senão ela fica tensionando sobre a pele e pode causar erosão na pele. Sentiu que o pé fica mais aberto? Tá? Aí eu posso testar o calcâneo. Ficou justinho? Ficou. Perfeito. Posso utilizar também, no caso, pegando uma bandagem agora sobre a região só do calcâneo e fazendo também um lift. Ó, e tá cheio de... eu não consigo rasgá-la. Olha, tá com 12, ó. Essa veio premiada, hein? Beleza, deixa eu pegar aqui. Que loucura. Então, beleza. Aí coloco sobre a região internamente do calcâneo. No caso, eu estou colocando aqui. Não é possível, porque a câmera está para não desligar automático, dá 30 minutos ela desliga. E aí eu coloquei a bandagem aqui, ó, na região interna do calcâneo, tá? E aí estabilizou, coloco sobre o calcâneo, ó, e faço uma tensão mecânica levando o calcanhar para o lado da estabilidade. Passo sobre o maléolo e tiro a tensão na âncora, ó. Estabilizei com o dedo e colei. Então é dessa forma que você consegue também utilizar uma bandagem elástica funcional, fazer um trabalho mecânico, né? Utilizando biomecânica avançada, RCI, estabilidade. Vamos, por exemplo, que a tibiotársca dele está muito instável. Eu faço uma ferradura e laço. E aí eu estabilizo a tibiotársca. Lembrando que esse final de semana a gente vai ter um curso de bandagem elástica funcional em Três Lagoas. E depois vamos sair online. Então, quem está antenado está voando. Quem não está, não está. E aí, ó, testei a mobilidade. Estabilizei o calcâneo. O ideal, se ele não tiver nenhum processo de alergia, ele pode ficar com essa bandagem aí 3, 5 dias. Se tiver qualquer tipo de coceira, remove imediatamente. Tranquilo? Vamos mostrar para o pessoal aí? Senta para mim. E testa você a mobilidade. Então, qual foi o trabalho? Eu passei a bandagem, fazendo uma estabilização em eversão e estabilizando o calcâneo. Então, deixa o pé solto. Movimento tornozelo. Ficou mais firme? Ficou. Qual que é a sensação? Que o pé está querendo estar para dentro ou para fora? Está segurando o pé. Tá mais estabilizado, né? Mas o pé está querendo fazer mais esse movimento em inversão ou eversão? Tá puxando. Para cá? Isso. Ou para cá? Tá puxando assim. Isso, no sentido de estabilidade. E também está fazendo com que o seu pé fique mais elevado, assim, não é isso? Isso. Então vamos entender um processo. O mecanismo do entorse é quando você tem uma abertura da tibiotársica. Você tendo essa abertura da tibiotársica, você tem essa entorse constante. Então o meu trabalho é estabilizar o fechamento da tibiotársica e também controlar a rotação do calcâneo. Que é como eu fiz com essa botinha aí, utilizando pouca bandagem, porque se fosse uma atadura ia ser várias voltas. É uma bandagem que melhor respira, vai deixar o pé mais funcional e principalmente utilizando pouca fita, né? Eu utilizei 2 fitas de 20 centímetros no máximo. Então esse é o grande diferencial, beleza? Vamos dar uma andadinha pra gente pra ver como é que você tá aí. Apesar que ele não tava com dor, não tá com dor, né, Luan? Não. Anda um pouquinho, vê se limitou. Ficou diferente? Ficou bem mais firme. Exatamente, vai ficar mais firme, porque eu estou utilizando uma bandagem elástica funcional para ganhar estabilidade. Faz assim para mim, ó, elevação dos pés. De boa? De boa. E é isso aí. O que é interessante com as bandagens? Dá um estímulo a mais de estabilidade. Então esse estímulo vai ser enviado para o sistema nervoso proprioceptivo, sistema nervoso neuromotor, entendendo qual que é a função exata e restaurando o processo de cicatrização
do caso do Luan. Apesar que o desequilíbrio dele estava mínimo, tá? Uma entorse praticamente que não ficou quase lesão nenhuma. Mas tem muitos pacientes que sim, quando a gente faz a botinha, as pessoas adoram, ok? Obrigado, querido. Obrigado. Valeu, viu? Tchau. Então é isso aí. O nosso propósito de vida, tá? De vida profissional, é ganhar as estabilidades, entendendo como que você pode utilizar a cinética funcional ao seu favor, utilizar todos os recursos, todos os tratamentos ao seu favor, desde que você tenha o RCI, o raciocínio clínico integrado. Todo final de live a gente está sempre falando que nós temos muitos produtos, muitos conhecimentos, nós fazemos tratamentos avançados e também estimulamos o que tem de melhor no nível de conhecimento. Nós temos uma equipe no Instituto totalmente especializada para tratar a população do Brasil e do Mato Grosso do Sul, ok? E também temos outra equipe, como eu junto, fazendo parte desse time, especializado para melhor atender você nos conhecimentos presenciais e online. Se você está de saco cheio, achando que a fisioterapia ou a saúde integrada não funciona, é porque você não conhece os RCIs, o raciocínio clínico integrado e as nossas formações. Todas as nossas formações têm 7 dias de garantia incondicional, por qualquer motivo você pede reembolso, a plataforma te restaura isso. Não é nem sou eu que sou bonzinho, nem meu time, é o sistema de legislação do sistema online. E presencial nós também fazemos questão, porque nós queremos ninguém que não esteja satisfeito com a gente, tá ok? Qualquer dúvida, você tem toda a nossa informação comigo, com o meu canal e com o meu time no link dessa descrição pelo acesso ao site do Instituto, do IFS, ok? Não sei se tem alguma dúvida, Jader, tá? Alisson depois ele perguntou, lá quando eu estava falando sobre o pé, apenas a liberação resolve a dor no pé de quem usa muito salto? A grande sacada é você tem que entender que, como eu já mencionei, todas as lives nós mencionamos, Thales. Não sei se você já é aluno nosso, você fez algum curso nosso, fala aí, tá? Coloca no chat, para mim entender até onde você entende de conhecimento, porque eu ando com quem anda e vou com quem voa, entende? Eu trabalho em todos os níveis com meus alunos, tá? E com os meus mentorados. A grande sacada é o seguinte, a dor é multifatorial e o pé, ele pode estar doendo por vários fatores. O que eu oriento você é examinar o tipo de pisada, então assiste a live de posturologia, que você já vai entender o que eu estou falando. Depois, assiste essa live com carinho, apesar que essa pergunta foi antes, né? Avaliando a mobilidade do pé. E se você não tiver desequilíbrio dessas mobilidades, sim, você pode fazer um trabalho de liberação da panturrilha, da face plantar, e também não esquecer de examinar o segmento de L5-S1, aonde é responsável toda a unidade neurofuncional, sensitiva e motora do tornozelo e pé, ok? É até aí que eu consigo te ajudar nesse raciocínio clínico integrado, ok? A Cíntia perguntou aqui, não aguento ficar descalço, pois sinto dores na lombar. O que pode ser? Só quando fica descalço? Falta de flexibilidade da panturrilha. Como eu acabei de mencionar, quando você não tem flexibilidade na panturrilha ou no tendão de Aquiles, você vai ter um processo de adaptação ascendente e quem paga a conta do movimento é a lombar. Por isso, quando você está descalço, tem essas dores. Então, o segredo coloca uma calcanheira, serviço capenga de profissional ruim, né? Coloca uma calcanheirinha que resolve sua vida, na verdade está só se adaptando, ou você pode procurar um profissional da linha como a gente trabalha, examinar toda a sua estrutura do corpo e, se for necessário, sim, reprograma com a palmilha ou só com os testes de mobilidade e as correções que você acabou de ver, tá ok? É por aí, essa é a direção do tratamento sério, tá ok, galera? O Instagram tá liso também, já? Tá tranquilo. Bom, galera, é isso aí. A gente já tá um tempinho aí passando nosso conhecimento. A nossa ideia das nossas lives é dar um conteúdo rápido, de valor, que vai agregar na sua vida. Eu fico muito satisfeito que a gente tem o Brasil todo assistindo a gente, até mesmo vários continentes aí como a Europa, a Ásia, enfim. E a sacada que as nossas lives eu faço questão de deixar gravado, principalmente no YouTube, pela qualidade ser melhor. E o que você precisar, clica nesse link que você tem na descrição e venha fazer parte do nosso time, pois aqui a entrega é de verdade. Valeu!